Estreando hoje no programa nutricionista Cristina Camacho. Tudo bom, Cris? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la, que seja a Obrigada primeira de muitas participações. Obrigada. A Cristina hoje está aqui, turminha, porque a gente tem essa preocupação já há algum tempo de levar para vocês de casa opções saudáveis. Hoje, que bom, está na moda cuidar mais do corpo, da alimentação. E isso é importante, né, Cris? Não só pela questão estética. Claro que é legal a gente olhar no espelho e se sentir bem, feliz, né? A autoestima é muito bacana. Mas mais importante que isso, turminha, é você cuidar do seu corpo, dos órgãos, oferecer os nutrientes que a gente precisa, limpar um pouco o nosso organismo. Por isso que é legal hoje você prestar bastante atenção nas dicas que a nutricionista Cris vai passar pra gente, porque são sugestões fáceis, qualquer um pode adaptar o cardápio com tranquilidade, né, Cris? E aproveitar desses nutrientes. Exatamente, Essa salada é bem benéfica agora para usar nessa estação, inclusive, porque, na verdade, é um prato que você come frio, né? E, na verdade, ela também acaba sendo uma opção de prato principal. Ela não precisa ser só servida como salada, porque ela leva frango cozido, né? Que bom, já é uma refeição completa. Exatamente, ela acaba sendo uma refeição completa. Então, na verdade, a salada, eu vou começar a falar aqui um pouco sobre os ingredientes que eu vou estar usando na salada. Bem colorido. Bem colorido. Tá bem bonito. O bem colorido é sempre o mais nutritivo, né? Então, aqui a gente acaba usando o pimentão vermelho, né? E a cebola roxa. Os alimentos mais avermelhados, eles são ricos numa substância que é antioxidante para o organismo, que é justamente o apelo do nosso prato, né? Que são as antocianinas, elas têm essa função antioxidante no organismo. Na verdade, né, Tati, o nosso organismo ele já tem uma função antioxidante, né? Porque o nosso metabolismo é perfeito, né? O organismo é perfeito. Mas por conta de uma alimentação não equilibrada, por conta de estresse e de outras situações, a gente acaba danificando esse modelo metabólico, né? Então, a gente precisa oferecer para o organismo mais substâncias que sejam antioxidantes para ele poder suprir essa demanda da necessidade, né? Por causa da própria correria, do estresse. Atividade física. Exatamente. Há um desgaste muito grande do nosso organismo. Isso. Por isso que a gente precisa dessa ajudinha. Exatamente, para poder compensar. Mais antioxidantes. Exato, para poder compensar os mecanismos, porque são enzimas, na verdade, né, no nosso organismo que agem com esse mecanismo antioxidante. Mas com alimentação ruim, a gente acaba, por muitas vezes, alterando o pH do organismo e essas enzimas vão se degradando, né? Uso de medicamentos e uma série de outras coisas. Então, é interessante a gente estar ingerindo substâncias que sejam bem específicas, né? Certo. Eu coloco bastante nos cardápios para os pacientes a cebola roxa, por exemplo, porque ela é riquíssima nessa substância que eu comentei com você, né? O flavonoide, que é uma antocianina extremamente antioxidante. Assim como o pimentão vermelho também, né? Essa receita também leva a alho, né? Que é um anti-inflamatório na dieta, super competente, eu costumo dizer, né? Ele atua muito fortemente. A vitamina C da laranja, né? Que acaba levando no molho também. Salsão, a salsa e todos os outros temperos que dão o fechamento do sabor, mas que entram também como antioxidante. E juntos acabam potencializando esse Exato. efeito. Eles fazem a sinergia, que a gente chama, né? Que é a combinação de um nutriente com o outro, né? Certo. E aí a gente vai utilizar o frango também, eu só, na verdade, coloquei aqui como demonstração, isso é um frango peito, né? A gente vai usar ele picadinho, né? Ali bem picadinho em cubos. A quinoa eu coloquei aqui das duas formas, a crua e a cozida, como ela fica depois de crua e de cozida, porque muitas pessoas confundem, né? Às vezes no cardápio a gente coloca a quinoa crua para comer com algum tipo de alimento, mas geralmente é a quinoa pronta, já é a quinoa flocada. Essa é a quinoa crua para ser utilizada na culinária, tá? Que é bastante versátil na culinária. Isso, depois de cozida, ela fica com essa carinha, né? Ela já fica numa textura mais interessante. Legal que você trouxe pra gente, porque às vezes as pessoas mesmo têm para mostrar essa dúvida, né? E a variação também ainda dentro da quinoa, a gente tem a quinoa vermelha. Então, no supermercado, geralmente você encontra a quinoa branca, a quinoa vermelha, às vezes uma mistura das duas, e a quinoa flocada. A flocada é para você utilizar com um alimento já processado, então com iogurte, por exemplo, com uma fruta, que eu coloco nos cardápios, tá? Perfeito. E essa é a que precisa ser processada, que eu vou explicar como que ela vai ser feita ali, Que tá? precisa de um cozimento. Precisa. A gente faz, na verdade, o cozimento dela da mesma forma que a gente faz macarrão. Ferve a água, né? Aqui ela já está numa temperatura... Eu vou até diminuir aqui. Ela já está numa temperatura satisfatória, então aí você utiliza a quinoa cozida e coloca ela para cozinhar aqui da mesma forma que se cozinha um macarrão, né? Então ela vai cozinhar alguns minutos, depois você vai peneirar e aí ela vai ficar com
com aquela carinha já, dessa daqui, que já é a cozida pronta para consumir. Legal. O tempo você precisa controlar de acordo, na verdade, com o paladar, né? Porque depois que ela cozinha, ela solta esse arozinho branco e ela fica com essa característica. Mas o cozimento, na verdade, é ao dente. A gente costuma falar, né? Que nem muito mole, nem muito dura. Ela vai ficar aquele ao meio dente. termo. Satisfatória isso para comer ela fria. E aí depois disso você pode resfriar. Legal. Tá? Aqui até para adiantar a gente já trouxe também. Exato. Então aqui, na verdade, eu não vou processar mais nada. Por quê? Porque a receita diz que a gente vai utilizar o frango marinado, tá? Nesse molho, que é um molho bem antioxidante, que a gente vai falar um pouco sobre ele. Que é o que leva a cúrcuma, né? Que é esse tempero aqui. A cúrcuma, ela é encontrada também no supermercado como açafrão da terra. Então, você encontra como cúrcuma ou açafrão da terra. Que é esse amarelinho. Que é esse amarelinho, exatamente. O que eu vou mostrar aqui, na verdade, é a diluição pra gente... Posso, né, Claro, Tati? por favor, Tá bom. Cris. Então, a gente vai acabar mostrando aqui pra vocês como a gente vai fazer a diluição. Então, você vai usar para poder fazer a marinada do frango, né? Esse frango, como diz a receita, ele vai ficar algumas horas marinando na geladeira. O marinar nada mais é do que o frango sendo exposto a esse molho e ele vai ficar curtindo nesse molho para ele deixar poder ele absorver. descansando ali. Exatamente. Tá. E na geladeira, né? Não é em na temperatura geladeira, ambiente. na geladeira, isso. E aí aqui a gente vai fazer a mistura então, tá? Uma colher de azeite ou um pouquinho mais, tá? Você pode fazer a gosto. 2 colheres do azeite de oliva extra exato, virgem, 1 colher de sopa de cúrcuma, o açafrão da terra, como muitas pessoas conhecem. Exatamente. Aqui o importante, na verdade, é a gente fazer essa maceração aqui antes de colocar o suco, porque senão a gente não consegue depois diluir a cúrcuma. Tá. Então aqui para fazer essa marinada, a gente vai usar essa cúrcuma com azeite, o alho, que é o que eu já falei ali, né? Que ele tem uma função extremamente anti-inflamatória e antioxidante no organismo também, além de dar o sabor, né, Tati? Que é bem gostoso, né? Que é e os bem brasileiros gostoso. gostam muito, né? Exato. Mas bastante aceito. Mas a gente coloca, na verdade, uma quantidade pequena, porque senão ele acaba roubando o sabor dos outros ingredientes, né? 1 dente de alho ou meio? 1 dente é suficiente. 1 dente de alho. Isso. Tá. Aí o sal. 1 colher de café do sal marinho, 1 dente de alho, 1 colher de sopa de cúrcuma, o açafrão da terra, e 2 colheres de sopa do azeite de oliva extra virgem. Isso. Por último, você acrescenta 1 xícara de chá do suco de laranja, rico em vitamina C. Exatamente. E aí, então, com o suco de laranja, a gente vai deixar esse molho pronto para receber o frango. Que você já compra, na verdade, em forma de peito e que ele vai aparecer aí picado em cubinhos. Você comentou que deixa algumas horas esse frango Você marinando. pode deixar ele até 3 horas ou até de um dia para o outro, você pode deixar na geladeira, fazer à noite e deixar para consumir no outro dia, por exemplo. Legal. No almoço ele fica ótimo, tá? O importante é sempre dissolver primeiro a cúrcuma com o azeite, porque se você jogar tudo de uma vez aqui, às vezes você acaba não conseguindo fazer a diluição perfeita da cúrcuma, né? A cúrcuma, Tati, na lista dos alimentos antioxidantes, que a gente trabalha bastante no consultório, ela é a número 1 dos alimentos antioxidantes, a cúrcuma. Ela tá lá, interessante. ela tá lá no topo da lista. E às vezes a gente olha esse pozinho no supermercado e não dá nada pra ele, Exato. né? E fala assim, Tati, ele só vai mudar de repente a cor lá da minha receitinha. E não. Além dele ter um sabor extremamente exótico, que combina bastante com carne branca, com carne vermelha, com peixe, com ovo, né? Eu coloco bastante nos cardápios com ovo, o omelete, ele fica ótimo, né? Então, e é uma dica até pra gente variar, né? O nosso ovinho de todo dia, a nossa omelete de todo dia. Com certeza. Então, aí aqui você acaba já tendo o molhinho pronto, né? O molhinho e aí da marinada. 1 colher de sopa da cúrcuma é uma quantidade bacana. É uma quantidade bacana. Porque como ela é um tempero forte, a gente recomenda não colocar uma quantidade muito grande, porque você acaba agredindo o estômago. Quem tem no o omelete, estômago... por exemplo, eu posso colocar... Uma colherzinha de café. Menor. Uma de café. Tá, uma de café. Isso, uma de café rasa, num omelete ali de 3, 4 ovos, uma colherzinha rasa de cúrcuma. Legal. Ela vai ficar bem boa. Isso. E aí aqui, então, você vai fazer o marinado do frango, né? Você vai deixar esse frango descansando no molho. Aqui tem uma quantidade pequena que a gente colocou só para demonstrar.
ele vai ficar nesse marinado. Isso, você vai cobrir com aquele plástico e pode deixar na geladeira de um dia para o outro, inclusive. Pode deixar mais do que 2 ou 3 horas, tá? O que vai acontecer, na verdade, é que ele vai absorver mais o sabor, tá? E aí, feito isso, ele vai ficar com essa carinha aqui. Isso, esse já é o pronto, né? Na verdade, Tati, aqui eu acabei colocando o frango cru, mas esse frango aqui, ele é levemente cozido, tá? Na água com sal, conforme tá na receita. Ah, legal. Aqui, primeiro a gente vai, deixar ele um pouquinho nesse processo de cozimento. Exatamente. O frango no processo de cozimento, bem rapidamente, tá? Assim, cortado em cubinhos. E depois vai colocar ele no molho, nessa misturinha. Exato. Perfeito. E aí, nessa misturinha, ele vai repousar até o outro dia, tá? Legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela ainda não tá cozida. Depois eu vou mostrar no final como é que ela fica. Ah, legal. Bom, aí aqui o que a gente vai fazer? Então, a gente agora vai começar a fazer a mistura dos temperos, tá? Só vou passar esse daqui pra cá. Claro, fica à vontade. Porque esse daqui é maior. Hoje tem dica saudável no quadro Bom Sabor, incentivando o nosso público a buscar, de fato, né? Hábitos saudáveis. E não existe milagre não, viu, minha amiga? Pra gente conseguir, de repente, perder peso, prevenir doenças, reduzir medidas. Tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade. Com certeza, né? E aí você adaptando e melhorando, né? É o mais difícil. O cardápio, você vai conseguindo esse resultado. Exato. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai se adaptando mesmo. Porque às vezes aquelas pessoas estão muito acostumadas com fritura, é um padrão, com comidas muito calóricas. Mas tudo é hábito, né, Com Cris? certeza. Nós temos um padrão que a gente precisa, aos poucos, ir experimentando novos sabores, né? Para poder desenvolver, inclusive, né, esse novo paladar, né? Legal. Então, eu vou começar a colocar os ingredientes, que são aqueles, na verdade, que eu já mencionei ali, né? Pimentão, cebola roxa. Todos crus, tá, Tati? Tudo cru. Tudo cru. Aqui tudo cru, tá? Por quê? Porque, na verdade, como se trata de um prato frio, a gente vai aproveitar e vai estar utilizando o alimento cru, que ele, inclusive, mantém muito mais a sua propriedade. Legal. Né? Porque no cozimento, ele acaba sempre perdendo um pouco de nutrientes, né? Deixa eu trazer pra você. Obrigada. Fica com mais espaço. Isso. Então, aqui a gente está colocando o pimentão vermelho, depois a cebola roxa. Bem colorido, bem nutritivo. Exatamente. E, na verdade, né, Tati, como ele vai ficar um pouquinho aqui nesse molho, antes de você servir, a própria acidez da laranja acaba fazendo o trabalho aí de pré-cozimento, né? Isso é o salsão picado. E uma dica muito legal que você deu também, porque pode ser um prato que a gente tem aí a refeição completa, né? Completa, exatamente. Aí eu vou falar um pouco da quinoa, na verdade, que é a grande estrela, da salada. Isso, aqui a gente tem a castanha do Pará, que é essa que eu mostrei aqui, na verdade, só que aqui ela já está processada. Moidinha, tá? Né? Exatamente. A castanha do Pará, ela é riquíssima em vitaminas do complexo B, bem como quase todos os outros ingredientes antioxidantes aqui, né? Além dela ter a característica de oleaginosa, ela vai dar um sabor aqui diferenciado na salada, tá? Mas deve estar muito bom. Eu vou colocar esse salsão, eu não vou colocar, que acabou ficando grande aqui só para demonstrar. Tá bonita, viu, Cris? Mas eu já coloquei ele picadinho, tá legal, né, Tati? Adorei. Então, Tati, na verdade, essa salada, o que acontece? Como você já tem aqui uma proteína animal, que é o frango, né? Que é uma proteína de alto valor biológico, que a gente chama, tá? Por quê? Porque ela tem todos os aminoácidos, que na verdade são os componentes da proteína, mas são os nutrientes específicos que a gente precisa para compor uma proteína. Certo. Então, o frango tem todos os aminoácidos e ele é de origem animal. Tá? E a gente tem a quinoa, que eu falo que é o alimento do homem moderno, a quinoa, né? A quinoa, ela é uma proteína vegetal, né? E ela é praticamente igualável ao leite, né? Que é uma proteína de alto valor biológico, que a gente chama. Porque ela também tem todas as vitaminas do complexo B, ela tem uma quantidade alta de vitamina C, né? Além do valor proteico que ela sugere, né? Que a gente acaba aí utilizando como estratégia, né? Então, assim, prata, eu não vou colocar tudo, tá? Porque é muito. Em termos de, por exemplo, é o que eu sempre falo.
a mulherada adora fazer um tratamento estético, né? Mas faz um monte de restrição na dieta, não come isso, não come aquilo, por conta dos modismos, né? E aqui, na verdade, na quinoa, a gente encontra um alimento completo, com baixíssimo teor de gordura, né? Bastante proteína, que favorece muito, né, a formação de colágeno da pele, né? Para quem faz atividade física, esse é tudo de bom, porque, como eu estou dizendo, ele tem bastante proteína, né? E quase todas as vitaminas essenciais aí. E, na verdade, a proteína, Tati, ela também participa muito do processo de regeneração muscular, né? Então, para quem faz atividade física, você associar uma proteína animal com uma proteína vegetal é muito bacana. Combinação perfeita. Uma combinação perfeita, isso. Além disso, ela é um prato completo porque ela tem uma carga de carboidrato interessante também. Então, aqui você tem tudo, né? Você tem fibra, você tem proteína. É que você falou, é uma refeição completa. É uma refeição completa. E uma dica sensacional para você que busca hábitos mais saudáveis, você que quer adaptar o seu cardápio, oferecendo para o corpo nutrientes que o corpo precisa. E assim você previne um monte de doença, você consegue inclusive ter mais disposição, cuida dos órgãos, do músculo. Ai, gente, que delícia. Ai, quero experimentar. Isso, Posso, Tati? Cris? Pode. Então, Ai, assim, na verdade, o sabor ele vai ser favorecido pelo molho, né? Por esse molho que você preparou e colocou o frango e deixou ele marinando, né? Então, ele que vai oferecer o sabor todo para todo o restante da salada, tá? E acabar colocando ela também na geladeira depois de pronta é bacana, porque ela vai liberar ainda melhor. Posso servir para você? Gente, então, reforçando, aquele molhinho que a gente fez, né, com suco de laranja direitinho, é legal você não descartar. Depois você vai incorporar, né? Não descarta o molho. Você vai depois misturar tudo. Você vai misturar ele com os outros ingredientes já pré-preparados, tá? Os contatos da Cris estão no vídeo. Quem quiser, inclusive, outras dicas saudáveis, tem aí, pode procurar no Facebook, tem telefone. Qualquer ajuda, qualquer dúvida sobre os alimentos, a Cris orienta todo mundo. E eu vou aproveitar porque a cara tá ótima, tá bonito, colorido. É super bem aceito, né? Bom, Tati. Essa cúrcuma é bom, né? Que combinação. Ela dá um sabor bacana, né? Só que tem que colocar pouco A cebola roxa, o pimentão, o frango. Nossa, adorei. Cris, arrasou. Que bom. Quero você aqui de novo. Pode ser? Claro, com outras prazer. receitas saudáveis Com e prazer. com todo esse conhecimento. Você viu quantas dicas ela passou pra gente? E é importante, porque agora a gente não tem desculpa. Sabemos como cuidar do corpo, é só colocar em prática. Isso aí. Arrasou. Obrigada, Ai, turminha, Tati. beijo, fui. Vou aproveitar que tá muito bom. Bora cuidar da saúde. Nossa, tá bem saboroso, não, Cris?